Boa noite aos irmãos, amigos. Privilégio nós estarmos aqui, mais essa oportunidade para considerar algumas verdades da Palavra de Deus. Nós estamos desenvolvendo um estudo acerca dos atributos de Deus e nessa noite eu gostaria de falar um pouco acerca da onisciência de Deus. O atributo é uma qualidade que é atribuída a alguém, a alguma pessoa, né? E quando nós estamos falando de atributos de Deus, nós estamos querendo falar acerca de características que o nosso Deus tem, que nós podemos descobrir quando nós lemos a sua palavra. Os atributos de Deus são qualidades ou perfeições que caracterizam a sua natureza, os seus feitos e revelam a capacidade máxima da sua expressão. O Senhor Jesus Cristo, na oração sacerdotal, Evangelho de João, no capítulo 17, Evangelho de João, no capítulo 17, disse o seguinte, versículo 3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O Senhor Jesus Cristo quis dizer com isso que, apesar de sermos seres finitos, seres limitados, nós podemos conhecer a Deus. E ao conhecê-lo de verdade, nós obtemos vida e vida eterna. E não há maior conhecimento que nós possamos adquirir na nossa vida do que o conhecimento de Deus. Quando nós estudamos a sua palavra e somos dirigidos por ela, e com a admoestação, o ensino e a obra do Espírito Santo a nos ensinar e a aplicar as verdades da sua palavra nos nossos corações. E no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 18, nós lemos assim: E ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, o Senhor Jesus Cristo foi o agente que permitiu que nós pudéssemos conhecer a Deus. Porque ninguém jamais viu a Deus. Mas, ao contemplarmos o Senhor Jesus Cristo, Deus unigênito que está no seio do Pai, nós podemos conhecer a Deus, porque o Senhor Jesus Cristo nos revela a pessoa do nosso Deus Pai. Ok. Deus, Ele se revela através das coisas que Ele criou. Nós sabemos muito bem disso da palavra de Deus. Nós lemos, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, nós chegamos à conclusão que a natureza revela a verdade de que existe um Deus e revela certas qualidades que esse Deus tem. Deus é um Deus sábio, Deus é um Deus criativo, Deus é um Deus que faz todas as coisas com ordem, né? Não existe caos no planeta em que nós vivemos. Nós temos as leis, a lei da gravidade e várias leis que regem o funcionamento de muitas coisas, né? Então isso demonstra que há um ser, um Criador dos céus e da terra, que estabeleceu leis, né? E que governa esse nosso planeta, governa o universo, né, com ordem. Né? E o Salmo de número 19 também revela um pouco acerca desse Deus que criou todas as coisas. Nós podemos, pela natureza, então, saber que existe um Deus. Agora, quando nós estudamos a sua palavra e quando nós contemplamos a vida e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos compreender exatamente qual é o propósito desse Deus. Nós vamos falar um pouquinho acerca da onisciência de Deus. E ao pensar em onisciência, nós estamos pensando acerca do conhecimento que Deus tem de todas as coisas, especialmente num contexto assim universal, sem limitações. Né? Nós queremos afirmar que não há nada que não seja do conhecimento de Deus. Nada lhe foge ao conhecimento. Nada acontece sem que Deus saiba que aquilo haveria de acontecer. No Salmo de número 147, nós lemos o seguinte. Salmo de número 147, versículo 5. Meditarei no glorioso... o Salmo 147, versículo 5, diz assim: Grande é o Senhor, nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Então, se nós pensarmos no conhecimento que Deus tem, e nós tivéssemos uma régua, uma trena, ou qualquer outro instrumento de medida, nós não poderíamos aplicar esse instrumento para graduar o conhecimento de Deus, né?
O seu entendimento não se pode medir, é infinito. Deus, ele compreende e sabe todas as coisas. O homem se classifica por QIs, né? Tem um ranking para classificar a capacidade cognitiva de uma pessoa, né? A sua inteligência, a sua perspicácia, né? Mas quando nós lemos aqui na palavra de Deus, nós vemos que Deus, seu entendimento não pode ser limitado, não pode ser medido, é infinito. E esse é um atributo que só Deus tem, é um atributo que ele não comunica, né? Há atributos de Deus que são refletidos na sua criação. Nós falamos, por exemplo, acerca dos salvos, do crente, né? O crente é chamado a viver uma vida de santidade, porque Deus é santo. O crente é chamado a viver em amor, a amar os seus inimigos, porque Deus é amor. E assim segue, né? Deus é um Deus justo e os crentes são justificados, né? Eles são declarados justos, são feitos justos, né? Quando creem no Senhor Jesus Cristo. São atributos, características que Deus detém, que são partilhadas com a sua criação, com o seu povo. Mas a onisciência de Deus lhe é um atributo particular, especial, que não é replicado na sua criação, né? A palavra de Deus nos permite apreciar a natureza desse conhecimento de Deus sem limites, né? Dessa onisciência. Nós vamos ler aqui algumas referências que apontam para essa verdade. Por exemplo, na carta de João, na primeira carta de João, capítulo 1, verso 20, nós lemos o seguinte. Capítulo 3. 1 João 3 e 20. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então, João aqui afirma que Deus conhece todas as coisas. E nós vemos isso ao longo da palavra de Deus. Nada lhe foge ao conhecimento, né? Nós vemos, por exemplo, uma expressão comum, né? Que denota um conhecimento especial da parte de Deus. Por exemplo, em Gênesis, no capítulo 8, nós lemos que Deus se lembrou de um dos seus servos, Noé, que em Gênesis 8, verso 1. Lembrou-se Deus de Noé, de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Não é que Deus havia se esquecido, mas que Deus se voltou com atenção especial, uma atenção específica ao seu servo. E por isso a Bíblia quer dizer aqui que Deus se lembrou, né? Ele teve uma atenção especial ao seu servo. É interessante pensar que isso é uma verdade. Deus tem um conhecimento especial daqueles que são seus. E nós vemos essa verdade sendo repetida na palavra de Deus. Nós vemos isso acerca de Noé, mas nós poderíamos ler também acerca de Abraão, Gênesis capítulo 19, verso 29. Nós poderíamos ler acerca de Sansão, Juízes capítulo 16, verso 28. E também acerca de Ana. E essa eu até gostaria de ler. O primeiro livro de Samuel, primeiro capítulo, versículo 11, nós lemos assim. Ana estava ali fazendo aquela oração, né? E aqui no verso 11 ela faz um voto, diz assim, fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, naquele voto, Ana tinha essa certeza que, se Deus o atendesse, era uma demonstração de que Deus conhecia o seu pleito, a sua causa, e se voltaria com uma atenção especial, né, para a sua necessidade. Né, que nós vemos ela falando de lembrares e não esqueceres. Né. Deus sabe todas as coisas. Mesmo as situações difíceis da nossa vida estão diante dele. Né. Ele sabe todas as coisas. Ele é onisciente. Ele tem prazer em se voltar para o clamor daqueles que o temem. Né? Nós vemos, por exemplo, Deus falando ao profeta Amós, né? No livro de Amós, no capítulo 3, o verso 2, a primeira parte daquele versículo, diz assim, de todas as famílias da terra, só vós vos tenho conhecido.
Então, Deus quer dizer ali, através do profeta, aquele povo, que Deus tinha uma atenção particular para com Israel. E essa verdade também é uma verdade válida para a igreja. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 9, nós lemos assim, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19. A parte final do versículo diz assim: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então Deus conhece o seu povo e conhece de uma maneira especial. Aqui nesse versículo ele ainda fala que o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, tendo este sinal, tendo essa marca. Então aqueles que pertencem ao Senhor são diferentes, eles têm um sinal, uma marca. Deus tem uma atenção especial para com os seus. Deus se lembra dos seus servos. Deus se lembra do sofrimento dos seus servos. Jó pode dizer isso. Jó, capítulo 23, verso 10. Em Apocalipse, capítulo 2, nós lemos uma igreja local, né? Daquelas 7 igrejas descritas ali no início do livro de Apocalipse, também testificando essa verdade de que Deus conhece as suas necessidades. E ali nós vamos mostrar aqui a expressão que se repete, né, no livro de Apocalipse. Diz aqui no final das mensagens, ou no início das mensagens, né, às igrejas locais, a expressão se repete assim: conheço a tua, e diz a situação que aquela igreja estava passando. Né? No versículo 13, conheço o lugar em... E assim segue, né? O versículo 19, conheço as tuas... No capítulo 3, versículo 1, conheço as tuas... E assim segue, né? Deus conhece o seu povo de uma maneira especial. No Salmo de número 139, nós lemos o seguinte: é um salmo muito conhecido, né? E é um salmo que revela vários atributos de Deus. Mas aqui no primeiro versículo, nós vamos ler do 1º ao 6º versículo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Esses 6 versículos testificam dessa verdade de que Deus conhece. Deus, ele esquadrinha, ele sonda profundamente, ele penetra, né? Versos usados aqui nesse trecho que nós lemos, né? Porque Deus tem uma atenção especial para aqueles que o temem, né? Que esse é um salmo davídico, e Davi podia testificar dessa experiência, né? Desse contato e desse conhecimento que Deus tinha. Um Deus onisciente, um Deus que sabe todas as coisas, né? Nós vamos no médico, fazemos vários exames, né? Nós podemos fazer um raio-x, uma tomografia, e esses equipamentos permitem fazer um diagnóstico, um certo grau de precisão, né, acerca de como nós estamos interiormente, né? Às vezes falham, às vezes doenças que temos passam despercebidos a esses equipamentos, né? Mas falando acerca da nossa vida diante de Deus, né, nós podemos dizer que Deus nos conhece profundamente, nada passa ao seu conhecimento, como diz aqui Davi. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não o posso atingir. Agora, é interessante pensar que Deus tem uma atenção, um conhecimento especial para aqueles que o temem. Mas nós lemos na palavra de Deus, e haverá um tempo em que Deus há de dizer, né, para alguns que não os conhece, não os conhecia, né? Nós lemos aqui, por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, são palavras do Senhor Jesus Cristo, né? Ele diz aqui, de pessoas que às vezes utilizam seu nome, né?
Diz aqui o verso 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? E a resposta do Senhor é de ser, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Não conheci no sentido de não saber quem é a pessoa, mas de não ter uma relação íntima com ela. O Senhor Jesus Cristo, então, há de dizer isso, nunca vos conheci. Olha, apesar de usar o meu nome, e apesar de até, em algumas situações, ter feito sinais, expelido demônios, né, profetizado coisas que às vezes até ocorrem em meu nome, isso não é uma prova de que você tem uma comunhão comigo. Ainda nesse mesmo evangelho, no capítulo 25, nós lemos o seguinte, verso 12. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Aqui tratando acerca daquelas virgens que chegaram depois com suas lâmpadas apagadas, né? Então, há de haver um tempo em que o Senhor, nosso Deus, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, há de dizer duramente, nunca vos conheci, olha, não vos conheço. E esse é um retrato da situação que nós vivenciamos, né? Há muitos, às vezes, que usam o nome de Deus cotidianamente, mas que não têm uma relação com Deus, não gozam de comunhão verdadeira com Deus. A palavra de Deus às vezes está na sua boca, mas ainda não desceu ao seu coração. E vivem num engano, vivem num engodo, vivem numa cegueira espiritual e não conseguem compreender. E ainda não foram redimidos, porque não tiveram uma conversão real, um arrependimento que vem de dentro da ação do Espírito Santo na consciência e no coração. Pode ser o caso de alguém aqui nessa noite, né? Muitos nascem no contexto de uma família cristã, desde criança caminham como filhos de crentes, né? E se reúnem, gozam desse ambiente, conhecem a palavra de Deus, mas ainda não tiveram uma experiência real, passaram pelo novo nascimento e acham que, pelo seu bom comportamento, pela sua frequência nas reuniões, pela sua ética, os seus valores, né? Ser talvez uma boa pessoa e tem um conhecimento da palavra de Deus, que isso é suficiente. Não é suficiente. O suficiente é crer no Senhor Jesus Cristo, é reconhecer o seu pecado, é ter a certeza que houve um momento em que o peso do pecado agrediu a consciência e a pessoa reconheceu a necessidade imediata, urgente, de ter o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Reconheceu o seu pecado e reconheceu que aquele sacrifício realizado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz foi eficiente para perdoar os seus pecados. E nesse sacrifício descansou, reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Deus conhece todas as coisas e Ele não é pego de surpresa. Quando os irmãos de José venderam José, tantos anos depois, José pôde dizer aos seus irmãos, olha, vocês até pensavam que estavam me fazendo mal, mas Deus exercia isso para o seu próprio bem. Livro do Gênesis, no capítulo 50. Então, apesar daqueles irmãos estarem surpresos com o desfecho daquela história, né? José descansava no conhecimento, na onisciência de Deus, né? Ele disse aqui, respondeu-lhes Jesus, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Deus não foi pego de surpresa, Deus já sabia e conduziu todas as circunstâncias da vida de José e de seus irmãos para aquele momento especial, para que houvesse preservação de vidas. Deus não é pego de surpresa. Nosso Deus também, Ele prevê com precisão os eventos que hão de acontecer no futuro, né? No livro do profeta Isaías, capítulo 41,
nós lemos o seguinte, livro do profeta Isaías, no capítulo 41. E isso é uma prova de que o Deus da Bíblia é Deus, porque ele diz previamente coisas que hão de acontecer, e essas coisas ocorrem, né? Nós lemos aqui em Isaías 41 o seguinte, verso 22. Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. Relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para elas e saibamos se cumpriram. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibais que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o veremos. Deus anuncia as coisas futuras e a sua previsão é sempre certa. E isso distingue o Deus da Bíblia dos falsos deuses, que não conseguem fazer previsões daquilo que há de acontecer. Deus predisse a fome no Egito, a fome aconteceu. Deus predisse o cativeiro na Babilônia, o cativeiro aconteceu. Deus predisse a rejeição, a perseguição e o sofrimento dos judeus, e isso aconteceu. Deus predisse o lugar do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias prometido. Deus predisse a sua traição, Deus predisse a sua negação, a sua crucificação, a sua ressurreição, a ascensão e o seu retorno. Quase todas essas coisas aconteceram. Nós aguardamos pelo retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que há de vir para buscar o seu povo. Deus predisse, e predisse com precisão. Todas essas coisas aconteceram exatamente como Deus predisse. Tal o conhecimento, a onisciência do nosso Deus. Diz aqui em Hebreus capítulo 4, uma citação solene da palavra de Deus, que eu gostaria de encerrar a nossa consideração aqui pensando acerca disso, né? Hebreus capítulo 4, verso 13, diz assim: E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Haverá um tempo em que haveremos de prestar contas a Deus. E diz aqui o versículo da palavra de Deus que Deus perscruta todas as coisas, todas as suas criaturas estão diante dos seus próprios olhos, né? E Ele faz com que todas as coisas sejam descobertas e patentes. E Deus sabe o que você fez hoje, Deus sabe o que você fez ontem, Deus sabe o que você fazerá amanhã, né? Isso não exime você da responsabilidade daquilo que você faz, né? Deus nos fez seres responsáveis e nós haveremos de prestar contas. Isso nos distingue dos animais, né? Os animais não foram feitos à imagem de Deus porque eles não têm essa capacidade que o ser humano tem, né? É evidente que nós temos uma queda natural de uma herança que recebemos de Adão, nosso pai, né? Essa natureza pecaminosa que atrapalha a nossa vista e nos cega quanto às verdades da palavra de Deus. Mas Deus, mesmo assim, nos fez seres responsáveis, né? Deus nos colocou como administradores da sua criação, né? E nós somos responsáveis pelas decisões que nós tomamos, né? E haverá um tempo em que haveremos de prestar contas, né? E todos somos culpados. Essa é a verdade que nós encontramos na palavra de Deus, né? A recompensa natural que nós receberemos das nossas ações é a morte, né? Nós lemos aqui em Romanos capítulo 3, verso 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. É a recompensa que nós haveremos de receber, porque nós somos pecadores. É o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Apesar de termos uma dívida diante de Deus, nós podemos, se nós buscarmos a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a remissão da nossa dívida. Hoje
nessa noite, diante dessa verdade gloriosa de que Deus contempla todas as coisas, Deus sabe todas as coisas, e de que nós haveremos de prestar contas diante de Deus. Você pode buscar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o abrigo necessário e a remissão dessa dívida, porque Ele, na cruz do Calvário, pagou o preço dos nossos pecados. Você que está ouvindo essa reflexão da palavra de Deus, esse convite do Evangelho, essa verdade gloriosa de que Deus sabe todas as coisas. Deus sabe da nossa condição. Deus sabe que nós somos pecadores. E por causa do nosso pecado, Ele enviou o Seu Filho aqui nesse mundo para nos remir da nossa condição de pecadores. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos a nossa incapacidade de pagar por nós mesmos essa conta e nos recolhemos na proteção que essa obra realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário ela outorga, nós somos remidos dessa nossa dívida. E hoje você pode fazer isso. Diz a palavra de Deus no Evangelho de João que quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Essa é uma verdade simples, mas solene da palavra de Deus. E hoje você pode crer em Jesus Cristo para a salvação da sua alma e gozar de tempos maravilhosos um dia na presença desse Deus que sabe todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Amém?